Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de trabalhar com você o livro do Apocalipse. Esse livro tem diversas interpretações e gera diversas dúvidas, nos cristãos e até nos interessados em ler esse livro, que é o último livro da Bíblia. Eu gostaria de trabalhar um pouco esse tema e tirar algumas das suas dúvidas e mostrar uma forma de interpretação desse livro. Ele é talvez o livro da Bíblia que mais tem diferentes tipos de interpretação do livro. Então, se você é crente ou acredita em um outro tipo de interpretação, respeito, não quero tratar negativamente ou desrespeitar outros tipos de interpretação, mas aqui nesse vídeo eu quero seguir um tipo de interpretação mais simbólico do livro e menos literal, achando que esse é o tipo de interpretação que mais faz sentido no momento. Então vamos dar uma olhadinha aqui que vai ter no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre essas diferentes formas de interpretar o livro do Apocalipse. Depois, em segundo lugar, identificar qual é o estilo literário, porque identificando qual é o estilo literário ajuda-nos a entender como nós podemos interpretar ele de uma maneira mais sábia, mais respeitosa e mais compreensiva. Depois eu quero dividir o livro em 4 partes e te mostrar qual é o enredo principal no livro do Apocalipse. Existem pessoas que dividem ele em 3 partes ou em 7 partes. Aqui eu escolhi seguir uma linha que divide ele em 4 partes, para melhor compreensão. E depois eu trabalhar alguns versículos chaves para entender o Apocalipse hoje. Vamos seguir então com a primeira parte. Então, quais são as diferentes formas de se interpretar o livro do Apocalipse? Existem 2 principais formas de se interpretar o livro. Ou você vai tentar contextualizar o livro, ou você vai tentar decodificar o livro. Aí a balança está pendendo mais para o lado do contextualizar, é o que eu vou fazer nesse livro. Vou te explicar outra forma primeiro. A forma de codificar é tentar ler o Apocalipse, esses 22 capítulos, e para cada elemento que aparece no livro, então aparecem muitos símbolos, tem o dragão, tem a besta, tem animais, tem números, tem locais, tem cores. E a forma de codificar seria que cada um desses símbolos do livro tem uma analogia específica no fim dos tempos. Então, se ele usa vermelho, isso significa no fim dos tempos isso. O cavalo que aparece lá é tal pessoa, a cor que aparece lá é tal pessoa, aquele número se reflete a essa guerra, e achando significados específicos para cada símbolo que aparece no Apocalipse. Já a forma de se interpretar do contextualizar, ela vai olhar a mensagem do livro e vai falar o que isso significa para nós hoje. Não que cada elemento do livro tenha uma explicação específica no fim dos tempos, mas que a mensagem do livro traz uma compreensão do fim dos tempos como um todo, não em cada elementozinho especificamente. Ainda mais sobre as formas de se interpretar, existem 3 formas de olhar o livro cronologicamente, ou através na linguagem do tempo. Existem aqueles que olham o livro só na visão do passado. Então, tudo o que está escrito no Apocalipse se cumpriu na igreja primitiva, naquela igreja do 1º século, em que João, o autor do livro, viveu, em que a igreja era perseguida por Roma, e é só isso. Já a visão futurista, olhando para o futuro, ela vai interpretar o livro dizendo que tudo que está escrito no Apocalipse vai se cumprir nos últimos dias antes de Jesus voltar. Então é uma mensagem futurista, que não tem tanto aplicação hoje e também não tanta aplicação em Roma no passado, mas a principal aplicação é para o futuro. E uma terceira interpretação, que é a do presente, ela fala que o Apocalipse então tem uma explicação para todos os tempos, sempre o dia que a gente chama de hoje. E significa então que eu posso ler o Apocalipse e contextualizar ele para mim hoje, porque em todos os tempos da história humana nós vamos ter impérios maus, nós vamos ter a luta entre o mal e o bem, esse reino de Deus que já está em partes na terra, mas ainda não chegou em sua plenitude, por isso o Apocalipse se aplica a todos os tempos. Então essas 3 formas de interpretação. Nesse vídeo eu vou seguir mais a última, a parte do presente.
Agora falar um pouquinho sobre o estilo literário do Apocalipse. Se a gente entender qual é o estilo literário de um livro da Bíblia, nos ajuda a compreender ele melhor. Por exemplo, quando eu estou lendo um evangelho, que é a história de Jesus Cristo, eu entendo que o livro conta ele está descrevendo momentos da vida de Jesus que aconteceram principalmente nos seus 3 anos de ministério. Então, algumas partes do livro são interpretadas, a maior parte do livro é interpretada de maneira literal, né? Jesus morreu de verdade, Jesus ressuscitou de verdade. E outras falas de Jesus são de uma compreensão um pouco simbólica, no sentido de que ele está contando histórias e parábolas. Por exemplo, Jesus fala que teu olho te faz pecar, arranca ele fora, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com o corpo inteiro para o inferno. Ele não está querendo nos incentivar a arrancar os olhos fora, mas ele está usando uma linguagem simbólica, né? Vou aplicar esse mesmo princípio ao Apocalipse. Algumas partes do Apocalipse são literais e algumas são simbólicas. Como a gente faz para entender isso? Né? Aí é importante a gente entender que o Apocalipse tem 5 diferentes formas e estilos literários. Na verdade, muitos livros da Bíblia também são uma mistura de estilos literários. Nós temos então primeiro o estilo chamado apocalíptico. É um estilo literário que aparece pouco na Bíblia. A parte final do livro de Daniel, por exemplo, é apocalíptico, a partir do capítulo 7 até o final de Daniel. E algumas partes dos evangelhos de Jesus Cristo também são apocalípticas, como Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 ou Mateus capítulo 24. O Apocalipse, principalmente do capítulo 4 ao capítulo 22, usa muito forte o estilo literário apocalíptico. O literário apocalíptico é um estilo literário que fala muito através de simbolismos e o objetivo dele é sustentar o povo de Deus em momentos de opressão, de dificuldade e de perseguição. É um estilo muito parecido com o estilo profético, que é o segundo estilo. Então, o estilo profético é um estilo literário que aparece bastante na Bíblia. Temos muitos livros proféticos no Antigo Testamento, né, para citar Isaías ou Ezequiel como exemplos. E também algumas linguagens proféticas no Novo Testamento. Qual é a ideia da linguagem profética, né? O João, o autor do Apocalipse, mesmo disse, ele começa o livro no capítulo 1 e finaliza no capítulo 2, dizendo que esse livro, o Apocalipse, é também profético. Então, é um tipo de linguagem que visa, através de muitos símbolos e elementos de compreensão não literal, trazer visões, muitas vezes a respeito do futuro, que visam alertar e consolar a igreja e o mundo. Então, nesse caso do Apocalipse, é para alertar contra a idolatria, principalmente de Roma, do Império Romano, e para consolar a igreja, principalmente mostrando que Jesus venceu todos os domínios dessa terra e que todos estão subjugados a Cristo. Vale lembrar que as 7 igrejas que João escreve no livro do Apocalipse eram igrejas que eram então perseguidas e precisavam dessa mensagem profética. Bom, o livro do Apocalipse é também um estilo literário da carta pastoral circular. É o estilo literário usado nas principais cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, citar aqui 1 Coríntios ou 1 Tessalonicenses, são cartas que também misturam a linguagem da carta pastoral com a mensagem profética e apocalíptica. Então, é um elemento que a gente vê em outras cartas da Bíblia também. E no Apocalipse se vê o modelo da carta pastoral circular, principalmente nos capítulos 1 a 3, onde o escritor João ele escreve uma carta para 7 igrejas que existiam na região atual da Turquia Ocidental. Igrejas que sofriam perseguição a Roma e estavam precisando dessa mensagem de consolo do apóstolo. Apocalipse é também um livro de linguagem litúrgica. O que quer dizer isto? É um livro que nos ensina a adorar a Deus. O livro tem muitas bênçãos, tem muitas músicas, tem muitas apresentações de anjos adorando a Deus e que leva o leitor a desejar adorar a Deus no seu trono e ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E por último, o livro também usa a linguagem literária
política, é uma linguagem de crítica ao sistema atual, é uma crítica contra as injustiças do sistema político, contra as injustiças do Império Romano, que usava da sua força para tentar dominar o mundo. Então, sempre que o Apocalipse fala da Babilônia, ele está se referindo muitas vezes a Roma. Nós podemos fazer hoje uma analogia com outros impérios, com o império que nós vivemos hoje, né? com o império, talvez império do capitalismo, de outras formas de impérios que nós conhecemos hoje. Entrando agora na divisão do livro. Então, o livro é dividido em 4 partes. Eu vou usar primeiro imagens nos slides para resumir as 4 partes e depois eu trabalhar as 4 partes com mais detalhes e versículos bíblicos. Bom, a primeira parte do livro é os capítulos 1 a 3 do Apocalipse, onde vemos João. Ele apresenta o que é esse livro e ele escreve então cartas para 7 igrejas na região da Ásia, na atual Turquia, né? Para a cidade de Éfeso, para a cidade de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Esmirna, e ele vai para cada uma dessas igrejas e ele escreve uma cartinha de cunho pessoal sobre uma mensagem de Jesus Cristo para aquela igreja específica. Todas essas 7 cidades eram cidades grandes, metrópoles, né, que tinham no mínimo 75 mil habitantes, no máximo 250 mil, para os padrões da época, cidades grandes. Todas cidades onde a igreja era perseguida por Roma, porque o culto ao imperador e a fidelidade a Roma eram muito grandes, eram cidades que ganhavam muito dinheiro com o comércio e se beneficiavam aí do Império Romano, do domínio romano. E a igreja sofria por causa disso, então João escreve essas mensagens de consolo para essas igrejas. Depois, no capítulo 4 e 5, João nos apresenta que ele teve o privilégio de entrar no céu. Um anjo convida ele para entrar no céu e ver o que está acontecendo lá. E lá ele vê muita adoração, ele vê Deus no seu trono, ele vê muitos anjos, ele vê o Espírito de Deus, vê animais, vê seres que nós não conhecemos nessa terra, vê muita música, muita adoração, pessoas se ajoelhando frente ao trono. Então uma imagem muito intensa, de muito simbolismo, nos capítulos 4 e 5, e os 2 principais símbolos são o trono de Deus e o Cordeiro de Deus. Então Deus está sentado no seu trono e Jesus Cristo na figura de um cordeiro. Depois, a terceira parte do livro, são os capítulos 6 a 20, aqui a gente continua muito forte na linguagem apocalíptica, profética, e existe uma imensidão de símbolos. Então, se fala muito aí do Império Romano, na figura da Babilônia. Existem símbolos de elementos, então existem 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Existem muitos números. O número 7 aparece muitas vezes, o número 3 aparece muitas vezes, o número 666 aparece, o número 1000 aparece. Todos esses números são símbolos que nos trazem uma mensagem. Aparecem também cavaleiros em cavalos. Às vezes o cavaleiro no cavalo é um anjo. Às vezes o cavaleiro é o próprio Jesus, quando é o cavaleiro branco montado sobre um cavalo branco. Aí aparece o império do mal na figura da Babilônia, com um dragão, com uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Todos, né, símbolos que nos ajudam a entender essa mensagem que Deus quer passar. E aí no final aparece a figura do rei e do justo juiz que vai julgar toda a terra e trazer a paz no final. Então são capítulos que são entendidos de maneira bem fortemente simbólica, mas não deixam de ter um cunho muito prático para a nossa vida hoje também. E na parte final do livro, então, os 2 últimos capítulos nos trazem esse desfecho do Novo Testamento e desfecho de toda a Bíblia, onde aquela mensagem que se inicia em Gênesis tem um final, quase um link direto entre o começo e o final da Bíblia. No começo nós vemos um jardim perfeito, no final a terra é retransformada em uma cidade-jardim perfeita. Então nós vemos Deus no seu trono e o Cordeiro de Deus descem do céu para a terra, junto com uma cidade, a Jerusalém dos céus. E a terra ela é renovada e transformada, né? Chamada de novo céu e nova terra. E Deus vem morar junto com os humanos para sempre na terra. Aquele jardim do Éden do início é refeito, retransformado, e a gente vai viver no futuro com Deus, com Jesus na terra, em sua plenitude, em sua perfeição.
Essas são as 4 partes do livro. Quero olhar novamente essas 4 partes, mas agora mencionando para você alguns versículos bíblicos que podem te ajudar a entender a mensagem melhor. Então, primeiro dos capítulos 1 a 3, é importante lermos os primeiros versículos, como começa o livro. Então está escrito assim, ó, eu vou ler na versão NVI. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então, eu sublinhei ali no começo a palavra revelação, porque Apocalipse, que é o nome do livro, significa revelação. Revelação é revelar algo que estava escondido. Então, tirar o véu de algo que estava escondido. Né? É aquele truque, quando eu tenho algo, eu tenho uma coberta, um lenço em cima de algo e eu tiro o lenço mostrando aquilo que estava escondido abaixo. Então, isso é revelar. Então, isso que o livro está fazendo, ele está nos revelando o futuro. Aquilo que estava escondido agora fica mais claro para nós. E quem nos revela isso é João, aquele que viu tudo o que vai acontecer e nos descreve nesse livro. E ele está descrevendo isso primeiramente para essas 7 igrejas na província da Ásia, mas depois de maneira também igual para todas as igrejas de todos os tempos e todas as épocas. Então, nesse mapa nós vemos aqui as 7 igrejas, né? Para ter uma ideia, então, ali no lado direito do mapa está a Turquia, no lado esquerdo está a Grécia, e no meio o mar é o mar Mediterrâneo. Bem no meio da imagem temos um lugar chamado Patmos, que é essa ilha onde o João estava preso, exilado, e no seu exílio, numa ilha, ele escreve essa carta para 7 igrejas, que são as 7 cidades ali à direita. Cada uma dessas 7 igrejas nos ensina algo específico a respeito da igreja hoje. Ela é uma mensagem geral para todas as igrejas do mundo, porque ela mostra também 7 problemas que podem ser encontrados em todos os tipos de igreja hoje. Né? Listei ali a perda do primeiro amor, medo de sofrer, falta de compromisso. Então, cada igreja está apresentando um desses problemas. Apatia ou morte espiritual, tolerância com a imoralidade, né? Imoralidade sexual e outros tipos de imoralidades, o medo ou a incapacidade de ficar firme e, por último, a mornidão espiritual ou a autossuficiência. Do contrário, essas 7 igrejas podem nos ensinar também 7 coisas boas que nós devemos buscar hoje, né? Sejam elas o amor, ou estar pronto para sofrer por Cristo, a busca pela verdade, pela santidade, pela autenticidade, o compromisso com a missão de Deus e uma entrega incondicional a Cristo. Vamos olhar agora a segunda parte do livro. Essa segunda parte do livro é central, os capítulos 4 e 5, porque elas mostram o céu, o que está acontecendo hoje já no céu. E aí, então eu vou ler primeiro como começa o capítulo 4. João escreve: Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Então João vê essa imagem, ele é levado para o céu e um anjo mostra para ele o que está acontecendo lá e no céu ele vê um trono. Então eu peguei essa imagem na internet de alguém que tentou exemplificar mais ou menos o que está escrito em Apocalipse 4. João descreve Deus no seu trono, com a imagem de muitas pedras preciosas para tentar descrever como Deus brilha e como ele é luz. E em volta dele tem ali, logo abaixo dele, 7 chamas, 7 candelabros, que são uma representação do Espírito Santo. Abaixo deles existem 4 figuras de animais, que são uma mistura de animais aqui da Terra, que nós não conhecemos dessa forma. São animais com muitas asas. Talvez eles são uma representação de toda a criação que Deus fez.
Depois dos 4 animais existem 24 anciãos sentados em 24 tronos com 24 coroas, né? Essa imagem são essas pessoas de mais idade sentadas ali em volta. Uma representação, talvez, os 12 de um lado são os 12 representando o Antigo Testamento, todos os fiéis do Antigo Testamento, e do outro lado todos os fiéis do Novo Testamento, né? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E em volta existem milhares e milhares e milhares de anjos que louvam a Deus por sua santidade, dizendo que Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. E essa é uma imagem do céu que João vê. O que acontece, termina a mensagem dizendo que na mão de Deus tem um livro que está selado por 7 selos. E não existe ninguém que é capaz de abrir esse livro. Esse livro é uma representação aqui do próprio Apocalipse, da própria missão escatológica de Deus, aquilo que Deus há de fazer no fim dos tempos. Vou continuar agora lendo Apocalipse capítulo 5. João continua descrevendo o que ele viu no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia estar morto de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Nessa imagem podemos ver mais ou menos então, né, o que João viu. Tá Deus no seu trono, com o livro na mão, e aí ninguém é capaz de abrir o livro, ninguém é santo o suficiente, só Jesus. Jesus aparece no formato de um cordeiro, e ele é digno. É interessante que João ouviu um leão, mas ele viu um cordeiro. Então, as 2 imagens de Jesus, Jesus como leão e Jesus como um cordeiro. Depois vamos agora para a terceira parte do livro. E nessa parte, vemos muito forte a linguagem simbólica. Então, o que acontece nessa parte? Uma mesma mensagem se repete várias e várias e várias vezes, que é a mensagem: o mundo da primeira à segunda vinda de Cristo. De Jesus vindo como um servo sofredor para morrer na cruz, até Jesus vindo como um rei para reinar e governar para sempre. Por isso tem essa imagem da espiral, é uma mensagem se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então ela se repete uma vez com a mensagem de selos, depois trombetas, depois taças, né? Eu vou ler um versículo de cada um. Então quando fala dos selos, ele fala ali, por exemplo, em Apocalipse 6. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar. Então é um cavaleiro que vem para matar, mostrando o sofrimento que nós vivemos no mundo entre esses períodos da primeira e da segunda vinda de Cristo. Então aqui ele tem poder para matar 1/4 da terra. A segunda mensagem, agora são 7 trombetas, é semelhante. De novo um anjo toca a sua trombeta e aparece um grande monte em chamas foi lançado ao mar. E agora não é mais 1/4, mas 1/3 do mar transformou-se em sangue e morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e 1/3 das embarcações. Então a mesma mensagem se repete do sofrimento que existe no mundo, da injustiça, do reino do mal entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas a intensidade aumenta, o número de mortes aumenta, dizendo que mais próximo do fim o sofrimento e a injustiça tendem a ser maior. A mensagem se repete de novo com 7 taças. E diz ali, por exemplo, em Apocalipse 16: o segundo anjo derramou sua taça no mar, e essa se transformou em sangue, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Antes morreu 1/3, agora morreram todos. A mesma mensagem, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, há sofrimento, a injustiça, a morte, a perseguição, mas ela tende a se intensificar. Assim como a simbologia da mulher, quando ela está para dar à luz, as dores cada vez se tornam mais e mais e mais intensas. No meio dessa série de repetições de 7 aparece
o levantamento do quarteto do mal, né? Assim descreve, por exemplo, Hernandes Dias Lopes na sua explicação do Apocalipse. E eles são a besta da terra, ou falso profeta, o dragão, que é uma representação do diabo, a besta do mar, que é geralmente interpretado como anticristo, embora a própria palavra anticristo não apareça no Apocalipse, né? Uma palavra que só aparece nas cartas de João, mas não no Apocalipse. Assim como a palavra arrebatamento também não aparece no Apocalipse. E a última parte do quarteto do mar é uma cidade chamada Babilônia. Ela é um simbolismo aí para o império do mal, para o sistema corrupto que existe nesse mundo, sobre a religião que vive prostituída e aliada a esse sistema maligno. Esses 4 malvados são descritos com muito poder nos capítulos 12 a 14. Eles se levantam em poder, mas nos capítulos 17 a 19 mostra o fim trágico deles. Todos eles são destruídos por Jesus e são lançados no fogo do inferno. Um detalhe interessante, se fala muito sobre uma batalha final, uma grande guerra, uma guerra de proporções épicas, a Batalha do Armagedon, né? Será que isso é real? Será que isso é literal? Ou será que isso é uma linguagem simbólica? Eu tendo a entendê-la hoje como uma coisa mais simbólica, porque na própria Apocalipse essa batalha não chega a acontecer. Mostra-se o mundo tentando se levantar em força contra Jesus, mas depois o mundo é destruído pela palavra de Deus. Nem chega a acontecer um combate efetivamente nessa cidade de Armagedon, que é um local, seria até muito pequeno para acontecer uma batalha de proporções tão épicas, com milhões de soldados. E o que a Bíblia fala ali em Apocalipse 19, quando descreve essa batalha, diz: vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, aí é Jesus, né? Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Então o exército do mal tenta se juntar para guerrear contra a igreja e contra Jesus, mas a guerra nem chega a acontecer, porque Jesus, com a sua palavra, ele já destrói todos eles. Isso nos lembra que Deus criou o mundo com a sua palavra, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Com a sua palavra tudo foi criado e com a sua palavra o mal foi destruído. Não precisa haver uma batalha, não precisamos nos preparar com armas para a batalha final, só estarmos fiéis a Cristo, porque Ele que governa e Ele que vai destruir o mal. Depois a mensagem do Apocalipse termina com um julgamento. Deus há de julgar todas as pessoas por seus atos nessa terra, e depois, conforme o que foi julgado, haverá um destino eterno para os bons e para os maus. Isso nos mostra que o julgamento do mundo é responsabilidade exclusiva de Deus e do Cordeiro. E julgar o mundo não é a missão do homem. O papel do homem é anunciar que esse julgamento há de acontecer, mas não executá-lo com nossa própria força. E na parte final do livro, nos últimos capítulos, eu vou ler aqui um texto que se lê muito hoje em dia em velórios, porque ele fala o que há de acontecer depois da morte. É um texto que traz muita esperança e nos anima para um futuro eterno que viveremos com Deus. João escreve: eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu já tinha passado e o mar não existia mais. E eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Eu vi uma voz que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estou fazendo todas as coisas novas. Então nos traz essa mensagem de esperança que no futuro Deus virá para viver conosco na terra para sempre. Ele continua descrevendo: nessa nova céu e nova terra não havia templo, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro, então Deus Pai e Deus Filho, são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus e do Cordeiro será a sua luz. Nos mostrando esse fim no qual nós viveremos. E aí existem essas duas interpretações. Será que a terra atual que nós vivemos ela vai ser transformada em nova terra e novos céus? Ou será que a terra atual vai ser destruída e Deus vai fazer algo novo? Isso
essas duas interpretações são importantes para falar, a terra que nós vivemos agora é importante eu cuidar do meio ambiente, é importante eu fazer as coisas, cuidar desse mundo que nós temos hoje, ou Deus vai destruir tudo e vai fazer algo novo, e tanto faz o que tem nessa terra atual? Eu tendo a acreditar na primeira versão, que Deus há de transformar o mundo que Ele já criou, e não jogar ele fora e criar algo novo. Por isso é importante que a gente também cuide do mundo que Deus nos deu. Isso vai de acordo com as palavras de Paulo, que ele escreve em Coríntios. Eu vou ler ali 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 5. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormiram. E aí ele termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e sejam dedicados à obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo quer dizer é, Jesus ressuscitou, ele, com a morte e ressurreição dele, ele iniciou essa renovação da terra. Por isso aquilo que nós fazemos não é inútil, ela tem um significado se nós vivemos para tentar restaurar a terra. Embora nós não vamos conseguir pela nossa própria força, o julgamento e a restauração só serão concluídos e feitos por Deus e pelo Cordeiro, mas nós podemos trabalhar para este fim. Em 2 Coríntios ele diz, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que surgiram coisas novas, dizendo que como nós vivemos, nós já somos parte dessa nova criação. Em parte nós já existimos, em parte ainda não. Mas isso nos leva a essa esperança de que aquilo que nós fazemos hoje tem um valor também para a eternidade. Trabalhar nessa restauração do cosmos. E o que eu faço enquanto espero o cumprimento dessas profecias? Como termina o livro do Apocalipse? No último capítulo, João termina dizendo assim, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a mensagem que João quer passar é que você continue a ser santo, você continue a ser uma testemunha fiel e a se preparar e a falar, vem, Senhor Jesus. E ele vai dizer, eu venho, ele vai vir. Vale a pena nós trabalharmos para esse fim, sermos fiéis e Deus há de recompensar a todo aquele também, segundo as obras e segundo a fé que cada um teve. Se colocou a sua confiança no Cordeiro, em Cristo, convidou ele, obedeceu a ele como sendo ele como seu Senhor e Salvador da sua vida ou não. Esse é um resumo da mensagem do Apocalipse. Muito obrigado por investir seu tempo assistindo esse vídeo. Se você tem dúvidas ou sugestões, fique à vontade também. Espero que eu possa ter abençoado a sua vida. Deus te abençoe e até uma próxima.